Brasil, tá? 6º jogo, foi o 2º empate. Ele tem 3 vitórias, 2 empates agora e apenas 1 derrota, 12 gols a favor e só 3 gols contra, ou seja, em 6 jogos, ele só tem 3 gols sofridos. É uma média muito boa desse sistema defensivo do Juventude. Sim, Paulinho. Isso aqui, a nossa voz tá parecida, né? Ouvindo, perdão. Mas aqui, é claro que tem mérito do Juventude. O Atlético não pegou um adversário horrível, longe disso. O Juventude é muito organizado. Mas assim, não dá pra considerar como normal, não só o resultado, mas principalmente a atuação que o Atlético teve. Porque se fosse um 0-0, com o Jandrei sendo melhor em campo, o Jandrei não teve um voto de melhor em campo porque ele não precisou trabalhar tanto. Eu acho que é isso que chama mais atenção. O Atlético não conseguiu agredir o Juventude. E se a gente pegar a campanha do Juventude na Série B, em 9 jogos fora de casa, o Juventude tem 4 derrotas. Então é um time muito forte em casa, mas que fora tem suas dificuldades. E hoje o Juventude ficou muito confortável na partida. Ficou tão confortável que no segundo tempo decidiu jogar, decidiu sair pro jogo e ofereceu perigos ao Galo. Então, pior do que o resultado hoje foi a atuação do Atlético. Isso é que preocupa, porque o Galo, mesmo contra um time de Série B, que é organizado, que tem tudo até pra voltar à Série A, ele não conseguiu se impor diante de uma ótima atmosfera, poxa. A Arena MRV hoje quase lotado, o torcedor se animando depois daquela vitória contra o Palmeiras, tinha tudo pra poder empurrar o time, a torcida fez a parte dela, mas o Atlético não conseguiu dar essa resposta. E aí, tá faltando a técnica, tá faltando protagonismo. Mas nem aquele abafa, sabe, Romano, no final, que a gente já viu tantas vezes o Galo fazer, poxa, hoje não tá dando, mas vai na base do abafa, bola na área, nem isso teve. Foram pouquíssimas as oportunidades, as chances que o Atlético produziu. Então fica esse sabor muito amargo, não só pelo resultado, mas principalmente pela atuação, né, e pela postura do time. E o que me chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, foi a insistência do Atlético em bola chuveirada na área e em cruzamentos contra uma zaga muito alta. A zaga do Juventude com o Tite muito alta. Foi para consagrar zagueiro. O Jandrei teve o quê? 2, 3 chutes fraquíssimos que ele foi lá e fez a defesa. E o Jandrei que a gente conhece, que quando tem chutes, principalmente da intermediária, da entrada da área, ele tem dificuldades. E ele foi muito confortável, você falou bem. Ele foi um cara que ficou muito confortável durante o jogo, né, Simões? Sim, ô Romano, e tem aquele aspecto, né, que é o que eu coloquei. Eu não entendo porque que o Borbas foi pro banco. Porque o jogo pediu um centroavante de área, e ele é o centroavante de área do Atlético. A opção que tinha no banco era ele, porque o Cauã Soares, que é o menino da base, não foi relacionado. O jogo pedia isso, tá? E ele não entrou na partida. E eu entendo o seguinte, se o jogador está no banco de reserva, ele tem condição de ser utilizado. Pode não ser utilizado os 90 minutos, caso alguém machuque no início, mas algum período ele pode ser utilizado. E o Thiago Borbas era esse cara, pra ficar dentro da área. O Juventude, 3 zagueiros. 3 Galalau na área lá, eles ganharam praticamente todas as jogadas aéreas. O Atlético teve uma cabeçada do Cassierra no primeiro tempo, que ele faz uma antecipação, uma boa jogada dele, né? E a bola passa à esquerda do Jandrei. E na segunda etapa, já no finalzinho, um escanteio cobrado pelo Igor Gomes no primeiro pau, e que o Coelho também se antecipa e dá aquela casquinhada, e a bola passa perto ali da trave esquerda do Jandrei. Então, quer dizer, no mais, o Juventude foi soberano na sua área nessa jogada aérea. E aí é essa situação. Você tem um cara com poderio técnico do Scarpa. Pô, coloca o cara. Eu acho que a responsabilidade do treinador, ela precisa ser dividida com o atleta também. Todo mundo sabe o que o Scarpa pode jogar. Perfeito. Então coloca ele. Jogou mal. Aí não é culpa do treinador. Também. O treinador pensou alguma coisa, apostou num jogador de qualidade, o jogador entrou. Porque se ele não tiver condição de entrar, não pode estar no banco. A mesma coisa com o Thiago Borbas. Eu me recordo que ali por volta, chegando aos 40 minutos, o Cláudio Rezende lembrou o Pedro Abílio e disse, olha, o Galo ainda tem uma mexida pra fazer. Acho que daqui a pouco ele vai botar o Thiago Borbas pra tentar ir pro abafa. E não fez isso. Nem isso fez. Nem aquela estratégia maluca que o Cuca usava de pegar o Leonardo Silva ou o Hever, colocar na área lá e pingar a bola. O Atlético fez. Porque
nesses jogos, isso vale muito. Você joga a bola pra área, o cara tem facilidade no jogo aéreo, dá uma casquinhada, bate em alguém, sobra pro outro, faz o gol. Então, é uma situação que eu não consigo compreender por que levou o jogador pro banco e não utilizou. O Atlético pecou pelos erros, vários, todo mundo errou. A gente falou da arbitragem aqui, ó, horroroso, né? Mas o Baba Domingues, pra mim, errou. A gente joga pra cima, né? A gente enaltece, a gente traz aquelas frases de motivação, né? Ah, não, vamos lá, vamos com o Dudu deve ter surpreendido na semana, deve ter jogado a beça, treinado a beça, tá pedindo passagem, e o Coelho não tá bem, o Minda, gente, outro jogador que a gente pede, a gente defende, mas o Minda entrou numa preguiça no jogo de hoje, não deu um sanguinho, não atrapalhou o zagueiro a sair jogando. O Juventude tinha uma tranquilidade para iniciar as jogadas, tranquilidade que o Atlético não teve. Então o Baba errou, CJ, nesse esquema de 3 zagueiros, Copa, alguém explica pro Baba, mata-mata, Copa do Brasil, jogo aqui, tem que ganhar aqui, para ir jogar lá, numa situação diferente, lá você poder jogar como jogou contra o Palmeiras, fechadinho no contragolpe, mas não, o Atlético vai ter que sair pro jogo. O Atlético não pode correr riscos, mas o Atlético precisa ganhar o jogo lá. Se for 0-0, penal de novo, e vamos pro penal, vamos pro São Everson. Erraram os jogadores, CJ, muitas escolhas erradas, primeiro tempo, segundo tempo, e jogador que a gente fala tanto tempo, né, ou pensa ou corre, é que não é só ele, né? O Coelho, o Minda, o Renan Lodge. Cara, como tomam decisões erradas no jogo. Como o Atlético me parece ainda ter um problema de futebol coletivo, como time, CJ. Como time. Sabe? Você sabe onde é que o companheiro tá, essa bola é do centroavante, o centroavante não tá na área. Quando tem que chutar, toca, quando tem que tocar, chuta. Então, sim, decisões erradas que levam o Atlético a se perder no jogo, se perder emocionalmente. E já no final do primeiro tempo, o Atlético já tinha caído muito de produção, já sofria com bola no travessão do Juventude. E no segundo tempo, que eu esperava que o Baba fosse mexer, já fosse abrir mão do esquema com 3 zagueiros. Foi abrir já no final do jogo, que ele tira o Natanael e coloca o Preciado, que é um lateral que avança, tem um pouco mais de qualidade para jogar ofensivamente. Mas também já é tarde demais. Você não pode fazer um jogo de mata-mata, cara, com 3 zagueiros em casa. Eu vou insistir nisso, viu, CJ? Sim. Porque eu acho, cara, que esse é um erro do Baba. E o Baba teve mérito para mudar isso quando ele chegou no Atlético. Que o Sampaoli estava jogando assim. Jogando com 3 zagueiros, o Atlético não tinha 2 bons na época, que o Lianco não estava pronto. Não estava jogando. Jogava aí com o Tressoldi, que é o melhor deles, e segue sendo o melhor deles. E você tinha o Vitor Hugo, que falhava também, a beça, tinha o Alonso, por um tempo aí, até embora. Mas assim, cara, não precisa jogar com 3 zagueiros. O Atlético precisa se qualificar, CJ. Um ataque que não faz mal a ninguém. O Atlético tem um centroavante que tem medo da área. O Cassier tem medo de jogar na área. É característica do jogador? É claro que é característica, mas o cara tem que saber ler o jogo. Pô, você é a opção lá na frente para arrematar, para finalizar, para empurrar a bola para dentro da casinha. Não pode ficar jogando de meia, de ponta, de segundo atacante, de lateral. Jogou de tudo, menos de atacante, de centroavante, de homem de área. E quando esteve lá, ainda furou. Ainda furou na grande oportunidade que o Atlético teve neste segundo tempo. Então, é urgente que o Atlético acelere essa ida ao mercado, que conclua, se já começou, as suas negociações, que qualifique o elenco. Dá para o Atlético passar pelo Juventude? Claro que dá. Claro que dá para o Atlético fazer um jogo melhor do que fez hoje. Até porque pior fica difícil, viu, CJ? É porque o Juventude vai dar mais espaço jogando lá, vai sair para cima do Atlético, vai, com o apoio da torcida, tentar fazer 1-0, controlar o jogo. O Atlético vai ter espaço agora, vai ter competência para fazer os gols. O atacante do Atlético vai fazer gol. Hein? As decisões serão melhor avaliadas. Mas eu falei com você, cara. Eu falei com você. A gente ganha do Palmeiras lá e contra o Juventude é que a gente
ver a resenha acontecendo, né? Sinceramente. Chega no jogo hoje, o Galo joga do jeito que jogou e o Renier faz isso aí. Olha aqui, um comentário do chat aqui. O chat é maravilhoso, né, cara? O Hernani Jacinto falou assim, ó, Jeff, estava pensando aqui, ó, não sei se você concorda. Antes o Hulk maquiava essa fase ruim, agora não tem ele para despistar as críticas. Eu acho que ele era mais uma questão, não era uma questão de maquiar a fase, era uma questão de escudo mesmo. Era um jogador que tinha uma liderança, uma idolatria ali atrás e tal, então era um cara que ele dava esse respaldo às vezes, mas já quando saiu aqui já não tava também com essa moral toda. Mas assim, deixa eu só falar um comentário aqui, se o Eduardo chamar a gente volta para ele. Mas ô Henry, você tava falando que não, o resultado não te assusta e tudo, cara, a gente não pode empatar com o Juventude em casa no mata-mata não, velho. Isso aí, assim, independente da atuação ter sido boa ou ruim, é inadmissível o Atlético empatar em casa com o Juventude no mata-mata. O Rep falou bem, a gente tá falando de time de Série B. Ah, mas é Série B e ganhou não sei quantas partidas. É Série B. O Atlético é Série A. O Atlético tem 20 milhões quase de folha salarial. O Juventude não deve ter 4, não deve ter 5 milhões. Entendeu? A gente tem que chegar e tem que ganhar bem do Juventude em casa e talvez buscar um empate lá em Caxias. Isso que é o aceitável. Eu acho que a gente relativizar um empate aqui, a gente acaba acostumando com a mediocridade, que é esse time do Atlético muitas vezes em grande parte da temporada. Né? A grande parte da temporada do Atlético é uma temporada medíocre. Não é nem muito ruim e nem muito boa. É sempre mediana, sempre nota 5. Às vezes 6, contra um Palmeiras vira um 9, mas não passa do 6,5 ali. E esse resultado de hoje, aliado à atuação fraca, inofensiva do time do Atlético, não adianta nada você chutar 17 bolas, 6 bolas serem no gol, mas como você frisou bem, nenhuma delas ofereceu perigo para o Jandei de Frato. Ele não fez uma ponte que tivesse dificuldade. Juventude não, Juventude quase fez 2 gols no Atlético. Aquela no travessão e uma outra no segundo tempo. A gente não, entendeu? Qual foi o pior time do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos dos últimos anos? O pior time? O pior time dos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Não. Não? O pior time foi a Chapecoense de 2021. Qual foi tá falando de um campeonato só? Calma lá. Vou completar meu raciocínio. Tá bom. O pior time de todos os tempos do Campeonato Brasileiro foi a Chapecoense de 2021. O melhor Atlético de todos os tempos recentes foi o Atlético de 2021. O Atlético não venceu a Chapecoense nem lá nem aqui. O que eu tô querendo te dizer é que o resultado do empate no futebol é algo que acontece. A vitória às vezes não vem. Mesmo quando você pega um time muito mais fraco, não vem. Então o que me incomoda não é o empate. O que me incomoda é a postura do time. O que me incomoda é um time ter a posse de bola como teve nos 35 minutos e não ter uma única chance clara de gol, até porque, de novo, foi um time que não buscou, claro, porque foi um time que tocou a bola pro lado do jogo, foi achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento, foi dando espaço para o adversário. Então, por isso que o resultado em si, não estou normalizando empate, não, mas o resultado em si não me incomoda. Me incomoda a postura dos jogadores, a postura do time. Entendeu? Não, perfeito. Eu só tô dizendo aqui, assim, cara, eu tô muito, muito preocupado com essa Copa do Brasil. Mas às vezes também... Eu tô preocupado com tudo. Eu tô preocupado com o Sul-Americano, com o brasileiro, Copa do Brasil. Eu tô preocupado às vezes também é melhor focar no Everson. Entendeu? Ó. Cara, assim, sobre a questão do Coelho, um comentário que eu vi do Edu Panzi recentemente. É exatamente o que eu penso. O Coelho é bom jogador, mas ele não tem tamanho para ser protagonista do Atlético. Ele é um jogador que é somente um jogador mediano. Às vezes ele tem um jogo muito bom e tal, às vezes ele faz gols, mas é um cara que ele não vai passar disso, ele não tem uma margem de evolução. Ele é isso aí e ali ele chegou no teto dele, provavelmente. E sobre essa questão de brigar sempre por Sul-Americana, é a tônica nossa, né? Nossa tônica é essa. Aí depois eu fico revoltado, porque aparece o Pedro Daniel, aparece o Paulo Brax e fala que o objetivo é a Libertadores, mas não vai ter investimento. Aí você fala, pô, Jefferson, mas você só fica falando disso, mas, cara, isso me deixa, assim, fulo da vida, porque o torcedor, ele tá na expectativa de ter um time bom. Beleza, não vai ter time bom? Então a gente sabe que a gente não vai... É o que você falou, Rap, eu só diminuo um pouquinho a escala do 9º pro 14º. Eu acho que é entre 10º e 12º. Que eu acho que é o campeonato do Atlético aí, do
desse time do Atlético. Mas de repente se chega aí o Quinteiro, se chega um Fred, se chega mais um jogador aí, se o Borba resolve jogar, se chega mais um ponto e tudo, aí beleza. Né? Independente de ter tido investimento ou não, houveram contratações, houveram tentativas de melhorar o patamar do elenco. Mas desse elenco para aí, cara, é sul-americano de novo, e olha lá. Mas a pergunta que não quer calar, Jeff, você falou que o Coelho não é protagonista. Quem é desse elenco do Galo? Não tem. Era o Hulk, velho. não tem.